sejam muito bem-vindos. Meu nome é Samantha Loren, eu sou astróloga, taróloga e o meu objetivo aqui é trazer clareza para o seu momento, é te ajudar a entender o que está acontecendo, o que você não está vendo. E eu decidi estrear esse canal, aproveitando aí já essa energia de início de mês, trazendo uma leitura sobre o guia do seu mês. Então, o que a gente vai entender hoje? Estou com a minha colinha aqui. Nós vamos ver a energia que vai guiar o seu mês, qual que deve ser o seu foco principal, qual que é o maior desafio que vem por aí, como lidar com ele, porque eu não trago só o problema, eu trago a solução também. Vamos ver também o que flui melhor para você durante esse mês de maio e uma orientação, um direcionamento, um conselho do tarô para você também. Então fica por aqui que eu aposto que a espiritualidade tem um recado para te dar. Eu espero que você saia daqui se sentindo muito mais leve do que você chegou. E vamos lá. Eu ia fazer essa tiragem, uma para cada signo. Até porque a gente tem esse panorama astrológico geral durante o mês de maio que não dá para negar que vem um movimento que leva a gente para olhar para certos desconfortos, certas situações que a gente está ignorando, que a gente não está conseguindo encarar, tomar atitude, e vem pedindo ao mesmo tempo para que a gente possa entender muito bem o que a gente quer construir para a nossa vida, onde a gente quer ter a nossa estabilidade, onde a gente quer chegar. E tudo isso começa aqui dentro com o nosso autoconhecimento. Então eu trouxe duas opções para você. A primeira opção vai ser a pirita e a segunda opção a ametista. Se concentra, entra em contato, olha bem para ela, sente energia, sente aquilo que vem primeiro, né, dentro de você, que quando você fecha os olhos assim surge na sua mente, cada um tem uma forma de se conectar com a sua intuição. Então se conecta a sua, se precisar pausa o vídeo e vamos lá. Então vamos lá para a primeira opção, que é a pirita. Se você se conectou com a pirita, vamos lá descobrir tudo sobre o seu mês de maio. Primeiro aqui eu quero entender, né, o seu contexto. Então, como que você estava no mês de abril, né? Vamos ver como é que você estava, de que contexto aí que você está vindo, você que se conectou com a pirita, de que energia você está vindo, né? A temperança. Então, eu vejo que você vem vindo aí de uma energia onde você está buscando mais paciência, sabe? Mais harmonia, mais equilíbrio. Talvez em uma área da sua vida, talvez em várias. Então, você pode ter passado por processos muito intensos de mudanças que te colocaram para realmente pensar, sabe? Questionar algumas questões, entender aquilo que realmente é importante, é valioso para você. E eu vejo que é um processo que pode ser um pouco novo, né? Um pouco diferente para você. Você pode estar aí ainda colocando os pezinhos, né, na água das emoções, na água no sentir. Então, eu vejo que você vem, né, dessa busca por entender mais o que você sente, por equilibrar melhor o seu sentimento, né, por equilibrar melhor as suas relações, entender sobre reciprocidade, sobre até onde é seguro você se colocar, se doar em uma situação e até onde você precisa, né, manter os pés no chão, ter um pouco mais de frieza, um pouco mais de praticidade, né, para poder enxergar as coisas como elas realmente são. Mas eu vejo que mesmo você ali tentando, né, se manter ali mais aterrada, mais na realidade, eu vejo que você vem de um período onde essa questão das emoções, da esperança, de até uma renovação mesmo, sabe? Naquilo que você acredita, naquilo que você espera da sua vida, uma reconexão com a espiritualidade também. Temos aqui vários contextos, então lembrando, ó, esse pajem de copas querendo pular, né? Então vamos aceitar ele. Então, talvez até questões onde você tá realmente aí se reconectando com as suas emoções, né? Tá redescobrindo aquilo que faz o seu coração vibrar, aquilo que mexe com você, aquilo que está conectado com a sua verdade, com a sua essência, com o que você sonhava quando você era criança, sabe? Mesmo que agora você não seja mais uma criança, agora você é um adulto que tem a capacidade de realizar. Então eu vejo que talvez você esteja vindo de um período onde você está entendendo que você agora é um adulto que pode realizar, que tem a capacidade e ao mesmo tempo precisa de manter um pé no chão, né? Precisa confiar, entender o tempo das coisas. Então eu vejo um movimento de busca por essa maturidade para fazer algo que seja importante para você acontecer.
E vamos entender então como que você tá agora. Tem talvez algumas lutas internas, talvez algumas disputas com outras pessoas. Eu quero entender melhor isso aqui. Mais uma. 5 de espadas. Então, eu vejo que agora talvez você esteja em um momento onde você sente que tá tendo que batalhar demais para chegar nos seus objetivos. Sabe, é como se nós temos aqui um 5 de paus que mostra essa luta, né? Talvez uma luta, é como se fosse uma luta muito árdua, sabe? Que você precisa realmente lutar com unhas e dentes. Pode ser junto de uma outra pessoa, talvez uma figura masculina importante para você. Então, talvez algo relacionado com questões materiais. Na verdade, a gente tem aqui energias, né? Tanto da atitude, do esbanjar, né? Do entregar e do vencer, né? A gente tem uma energia muito de batalhas mesmo. Então, talvez você esteja agora nesse momento enfrentando algumas batalhas no sentido de o que vale a pena, pelo que vale a pena eu lutar mesmo, sabe? Como você vem aí de um momento de conexão muito com as suas emoções, talvez você agora esteja tentando entender como que você vai lidar com isso na prática, né? Na vida real, como que você vai fazer para colocar tudo isso em prática durante esse mês de maio, né? Eu vejo você aí lutando para atingir os seus objetivos. Eu vejo você meio que com sangue nos olhos, sabe? Mesmo, nesse momento. E vamos entender então agora a energia que vai guiar o seu mês de maio, né? Para você que se conectou com a opção número 1, com a pirita. Vamos lá entender a energia que vai guiar o seu mês de maio. Rei de espadas. Então eu vejo que é uma energia de bastante racionalidade mesmo, né? É você realmente olhando para tudo aquilo que você tem nas suas mãos, né? Pensando de uma forma racional, de uma forma que seja justa, né? Mas que principalmente você acabe dando uma freada nessas emoções e pensando mais com racionalidade, né? Talvez por pensar que ou por precisar, né, encerrar algum tipo de ciclo doloroso que pode inclusive ter a ver com o momento que você está passando agora, com esses conflitos. Então eu vejo uma energia de racionalidade, né, de você guiando as situações da sua vida, se posicionando de uma forma mais racional, de uma forma mais até um pouco mais fria mesmo, sabe, pensando naquilo que faz sentido, naquilo que é lógico, naquilo que é racional. Então eu vejo essa energia guiando o seu mês de maio. E qual que deve ser aí o seu foco principal durante esse mês? 7 de paus. Defender aquilo que é importante para você, né? O seu foco deve ser realmente, eu vejo aqui vindo dentro desse contexto, que é você realmente se manter em uma posição de lutar para defender aquilo que é seu e aquilo que faz parte da sua verdade, aquilo que faz parte da sua vida, sabe? E que você não vai abrir mão só por questões que podem ser passageiras, ou então por questões, né, por situações, por exemplo, que te trazem uma certa insegurança, que precisa que você confie, que você se entregue, e às vezes você não esteja se sentindo pronta para isso, pronto para isso, e acabe entrando aí nessa energia, né? Esse conflito aqui que a gente vê pode muito bem ser razão e emoção, por exemplo. A gente tem aqui a Rainha de Ouros, saiu o Rei de Ouros, então pode sim, podemos estar falando de uma questão amorosa aqui, onde você acaba se fechando, né, agindo de uma forma mais fria, ou a outra pessoa, né, vai traduzindo para sua realidade, porque é uma tiragem geral. Então eu vejo essa energia de mais frieza e o seu foco deve ser justamente se preservar, sabe? Lutar por aquilo que você quer, por aquilo que é seu, por aquilo que é justo para você. Então, como a gente tem aí essa energia de você querer de todos nós, né, estarmos na energia de querer construir coisas que sejam sustentáveis a longo prazo, a gente precisa realmente entender com racionalidade o que é importante para a gente, o que é isso que a gente quer alcançar, né? Porque só assim a gente vai conseguir se movimentar e focar naquilo, mas eu vejo que o seu foco principal deve ser justamente defender aquilo que é importante para você,
e não se deixar distrair, sabe? Com questões que não são tão relevantes, com questões que é, são passageiras, são muito novas, que te trazem, te colocam no lugar de conflito, de insegurança. Então eu vejo que esse deve ser o seu maior foco, né? O maior desafio desse mês, né? Vamos ver qual que é o maior desafio para você, esse baralho que às vezes não quer ir. Qual que é o maior desafio que vem para você aí no mês de maio, que se conectou com a perita? O Papa. Então, você pode enfrentar alguns desafios com figuras de autoridade, né? Sim. Alguns desafios em relação a questões que são muito tradicionais, sabe? Eu vejo você podendo ter questões com religião, se você frequenta em algum lugar, então você enfrentando um desafio com pessoas de autoridade, né, dessa casa, talvez questionando muito, né? Vejo você talvez com um pouco de dificuldade também de trazer para sua vida prática tudo aquilo que chega para você de fontes que não são só práticas, sabe? Como você vai estar com a energia muito racional, muito prática. E o Papa, querendo ou não, ele fala dessa ligação, né, entre o céu e a terra, dessa conexão. E então pode ser que você às vezes se depare aí com o desafio de se entregar mais para o espiritual, sabe, de se conectar mais com a espiritualidade, de buscar conhecimentos que sejam fora do material, sabe? Talvez você possa estar durante esse mês muito focada aí. Vou pedir um esclarecimento. E saiu ela, que estava no fundo do deck, né? A gente ignora e o tarô joga na cara, que é a Rainha de Ouros. Então pode ser que você tenha um certo desafio em ou, né, a gente tem aqui algumas energias. Ou você pode ter esse desafio, né, com figuras de autoridade, né, por exemplo, com uma mãe, né, com uma pessoa que sempre ali te guiou e te falou o que você devia fazer, o que era certo. E aí casa muito com o restante das energias, né, dessa questão de você defender o que é verdade, uma verdade para você, de você precisar agir com mais racionalidade, sabe? Mais sabedoria também. Então, pode ser esse um dos desafios. Outra questão que a gente tem pode ser um desafio em relação a focar no seu material, focar nos seus estudos, focar nas suas responsabilidades, né? Naquilo que você precisa fazer. Então, como a gente já abriu o jogo aí de você vindo de um momento mais emocional, pode ser que seja difícil para você ainda conseguir conciliar essas questões mais práticas, mais do trabalho, do estudo, do material justamente com os relacionamentos, né? Por exemplo, com um novo relacionamento, a gente pode estar falando aqui com pessoas que estão se conhecendo, estão passando por situações dentro da relação e que isso pode acabar interferindo no trabalho também, por exemplo, né? E como lidar com esse desafio, né? Vamos descobrir aqui como lidar com esse desafio. Olha só, veio o Ais de Copas, o Diabo e a Estrela. Ou seja, como que você pode lidar com esse desafio? Bom, primeiro, se a gente está falando aqui com as pessoas que podem enfrentar um desafio com figuras de autoridade, né, dentro do trabalho, em questões de casamento, por exemplo, né, é, lidar com esse desafio vai ser você realmente se reconectando com a energia mais do sentimento, sabe? Você se abrindo, se permitindo transbordar, se permitindo experimentar e até abrir mão do controle aqui, né? Confiar um pouco mais na espiritualidade. Eu não sei, eu vejo que você estava confiando bastante na espiritualidade, mas talvez aí no meio do caminho, né, surgiram esses conflitos, surgiram essas questões que pode ser entre você e outra pessoa, pode ser de você com você mesmo, vai traduzindo para sua realidade, pode ser de você e um ambiente de trabalho, e uma profissão. Eu sinto que foram surgindo esses conflitos, onde você acabou, né, se tornando aí mais racional e enfrentando até essa dificuldade aí, mas é, perdendo essa conexão, principalmente com a fé, com a esperança, sabe? Com o sentir, entendeu? Talvez caindo um pouco na energia do controle. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de você focar em defender o que é importante para você, sabe? Defender o que é seu, o que faz parte realmente de você, pode ser justamente você não abrir mão disso aqui, de onde você estava antes, sabe? Pode ser você
voltar a confiar na espiritualidade, a confiar na sua intuição, sabe? Se entregar mesmo para novas experiências e abrir um pouco mão do controle, se permitir experimentar coisas novas, sabe? Viver a vida, viver o lado bom, o lado gostoso, o lado leve da vida e se permitir alcançar o sucesso também. Então você vai conseguir lidar com esse desafio de às vezes estar muito focada no material, ou então enfrentando alguns problemas aí que podem ser trazidos por essa racionalidade demais. É justamente você voltando um pouquinho, sabe? Voltando um pouquinho para suas emoções, para sua intuição, para o confiar no fluxo da vida, que aquilo que é seu vai chegar até você e até se permitindo aproveitar, sabe? Um pouco mais, sem tanta neura, sem tanta necessidade de saber o que vai acontecer, sem tanta necessidade de controle. Também é uma forma de lidar com esse desafio que pode vir para você. E o que flui melhor para você durante esse mês de maio, né? O que vai fluir melhor? O movimento, ou seja, é um mês que vai favorecer aí esse movimento, né? Vai favorecer também o descanso. Olha só, a gente tem aí uma energia de equilíbrio. E engraçado que são duas cartas que são meio opostos, né? Uma fala justamente sobre se movimentar, outra sobre saber, né? Descansar, sobre uma pausa e sobre a entrega. Então, junto com tudo isso, eu vejo que o que vai fluir melhor para você é justamente a sua vida financeira, né? Talvez não no sentido de você começar a receber aquilo que você espera que vai receber muito rápido, mas eu vejo você meio que desapegando, sabe, de uma situação. Me vem muito a imagem assim de você muito focado em fazer acontecer e talvez as coisas não estivessem fluindo do jeito que você gostaria. E aí, no momento que você se desapega, no momento que você entende que o movimento ele não é para fora, mas para dentro, você descansa. E quando você descansa, a entrega vem, sabe? Você começa a receber da vida também e a se dedicar mais àquilo que vai criar uma estabilidade na sua vida. Então, assim, eu vejo muito que vai fluir para você essa questão de saber quando desapegar de algo e, ao mesmo tempo, isso vai vir até você naturalmente. Olha só, né, que interessante. Até porque quando a gente está ali apegado muito a alguma questão, a alguma coisa, a gente está com um foco muito grande naquilo, e isso impede que isso venha até nós, né? Energeticamente falando, essa energia de vibrar demais, de querer demais, acaba impedindo isso, porque acaba que a gente vibra na falta, né? No nosso eu quero tanto porque eu não tenho. E aí, quanto mais você vibra no não ter, menos você tem. Então, realmente mudar aí essa forma de enxergar algumas questões, sabe, durante esse mês de maio. Entender também sobre equilíbrio, sobre quando você precisa agir de uma forma mais racional, quando você precisa se deixar levar um pouco mais pelos sentimentos, por exemplo, sabe? E entender também a si mesma, sabe? O conselho, o direcionamento que o tarot vem trazendo para você durante esse mês é justamente dar uma desacelerada, tá? A gente tem aqui mais uma carta que fala sobre uma certa pausa. Então, se permitir esse esse soltar, sabe? Esse confiar, esse entender que aquilo que você planta, você colhe, esse entender que aquilo que você faz vai dar retorno, sabe? Às vezes não seja no momento que você quer, às vezes não seja da forma como você espera, mas vai te dar um retorno. Só que você precisa também entender o seu valor e entender principalmente o seu senso de merecimento durante esse mês de maio, sabe? Você precisa entender até que ponto aquilo que você está entregando para o outro, está entregando, seja para o seu trabalho, seja para o seu relacionamento, seja até mesmo para si mesma, é entender até que ponto você está recebendo isso de volta, sabe? Até que ponto as coisas estão claras, as coisas estão realmente conectadas. E se conecte mais com a sua intuição, se conecte mais com o seu sentir, porque eu vejo que no fundo você sabe a resposta e às vezes você tem medo, sabe? Às vezes você se sabota mesmo, né? Quando se trata de recomeçar, de ter um recomeço onde talvez não haja tanto sofrimento, talvez você vista suas armaduras, deixe vir à tona, né, os seus traumas, as coisas que você já passou. E o tarot está sendo muito claro, realmente tenha consciência daquilo que você merece,
mas não se sabote quando chegar até você aquilo que você tanto pede para a espiritualidade. Esse foi o recado para você que se conectou com a perita, a opção número 1. Uma boa sorte para você, meu amor. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido, tá? Eu espero que você saia daqui melhor do que você chegou. Anote, salva esse vídeo, já compartilha. Muito obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, sabe? Compartilha nem que seja com você mesmo, para você ir revendo ao longo do mês. E muito obrigada por estar aqui e por confiar em mim para trazer essa mensagem da espiritualidade para você. Agora vamos lá para você que se conectou com a opção número 2, a ametista. Olha que linda, gente, ela é muito bruta, essa ametista, sabe? Maravilhosa. Vamos deixar ela aqui. Para você que se conectou com a ametista, meu amor, vamos lá entender sobre o seu mês de maio, né? Então, primeiro, como que você tava, né? De onde você tá vindo, de qual energia você está vindo nesse momento, como que você tá agora. Eu vou abrir tudo, eu acho que vai ficar melhor abrir tudo e falar depois, tá? Tô sentindo de fazer assim pra vocês. Então, eu vou abrir tudo. Então, de onde você tá vindo, como você estava, como você tá agora, certo? A energia que vai guiar o seu mês de maio, né? Olha só. Qual deve ser o seu foco principal esse mês de maio? Qual o seu maior desafio? Como lidar com esse desafio? Mais uma, certo? O que flui melhor para você esse mês? Certo? E a orientação, né, o conselho do tarô para você nesse mês de maio. Tá. Olha só, opção número 2, vamos lá, né? Bom, como você estava, né? Eu vejo que você estava num momento muito bom, né? Opção número 2, você estava sendo reconhecido, sendo visto, né? Você vem de um momento onde você sente que meio que você está no lugar onde você deveria estar, né? Você sentia que estava no lugar onde você deveria estar. E aí agora, né? Você vem com a energia dessa entrega, né? Mas não é uma entrega qualquer, é uma entrega carregada de sentimentos, né? Então, pode ser em contexto amoroso, profissional, vai traduzindo para sua realidade, porque é uma tiragem geral, mas é como se você sentisse que você estava no lugar que você deveria estar, sabe? Aquele sentimento de finalmente é isso, e agora você está entregando aquilo que está dentro de você de verdade, sabe? E a energia que vai guiar o seu mês é o Cavaleiro de Paus. Então eu vejo você tomando também atitude, sabe? A gente precisa ter um cuidado aqui só com questões, né, de impulsividade, mas eu vejo você fazendo acontecer, sabe? Eu vejo que às vezes agora você ainda está processando um pouco essas emoções, né, essa entrega, mas que a energia que guia o seu mês é a energia de se movimentar, né, a energia do movimento. Ou você ou outra pessoa vai traduzindo para sua realidade, mas é a energia de colocar em prática, sabe? A gente fala aqui também de por exemplo, se a gente está falando de um relacionamento, pode ser que vocês estejam muito fofinhos e aí, nesse próximo mês, as coisas esquentem um pouco mais, sabe? Também temos aí nesse sentido. E o seu foco principal, olha como é interessante, veio o 2 de espadas, que basicamente fala para você se fechar um pouco, sabe? Então, eu sinto que vai ser um mês onde ele vai te colocar em algum lugar onde você vai precisar se fechar um pouco para as suas emoções, pensar um pouco mais com o racional, sabe? Pode falar também sobre você não estar querendo ver, não estar ouvindo, né, a sua intuição, não estar realmente conectada com os seus sentimentos. É uma mudança muito grande, né, do que a gente estava vendo aqui. Eu quero entender o porquê, né? Por que que esse deve ser o seu foco principal no mês de maio? O louco, o diabo e a lua.
Certos. Me traz um contexto desse cavaleiro de paus aqui. 7 de paus. 4 de copas. Rainha de ouros. Ó, opção número 2. Escutem sempre num lugar de amor, tá? Sinta-se à vontade pra inverter os papéis, pensar. Às vezes, né, você pensa, reconhece outra pessoa nesse cenário, enfim. O que eu vejo que está acontecendo? Você vem de um momento onde você foi reconhecido realmente, né? Você chegou a pensar realmente, né? Nossa, consegui. Estou no lugar onde eu gostaria de estar. E aí agora você vem entregando, vem, né? Realmente seguindo de acordo com os seus sentimentos. Só que em maio, pode ser que você sinta uma certa insatisfação no sentido da falta de ação, sabe? Pode ser que você sinta que falta atitude do outro lado, ou do seu lado. Ou, por exemplo, se você está investindo em um projeto, né, em um trabalho, você sinta que não está tendo retorno com aquilo, sabe? Pode ser que você acabe caindo nessa energia de você querer fazer acontecer, às vezes sentir que está fazendo acontecer, mas ficar insatisfeito com os resultados, por mais que os resultados sejam bons. Então, por mais que existam resultados, pode ser que você caia nessa questão da insatisfação, sabe? Nessa questão de pensar, poxa, não tá bom o suficiente. E aí você acaba não enxergando e realmente se fechando, né? Para sentir as alegrias, para sentir as coisas boas que a vida está trazendo para você. E eu pedi um esclarecimento para esse 2 de espadas, né? De qual que deve ser o seu foco, que é justamente dar uma fechada. Eu vejo que talvez você esteja se entregando demais e de uma forma muito intensa, colocando talvez o controle daquilo que você quer alcançar, principalmente no profissional, muito nas emoções. Então, talvez as suas emoções elas estejam oscilando muito. Você talvez esteja em um caminho que é muito novo, sabe, que é muito bom e que você acabe se perdendo um pouco nisso. E por isso que como o foco principal vem fechar um pouco essa questão das emoções, sabe, apenas, e olhar mais para o racional, porque você vai estar com essa energia de atitude, sabe? De ir atrás do que é seu, defender o que é seu, conquistar o que é necessário para você. Mas para isso eu vejo que talvez você precise dar uma certa freada, sabe? Você precisa não se deixar levar só pelas emoções, sabe? Talvez porque haja algum desencontro aí, você está entregando e a pessoa às vezes não está entregando tanto, não está agindo como você sente que deveria, né, receber de acordo com o que você merece. Então, a questão de qualquer forma é essa, é dar uma freada nas emoções para que você possa, eu vejo aqui justamente lidar com tudo que está por vir. Porque como seu maior desafio, a gente tem o eremita, que é justamente ficar sozinha, né? Ter um momento ali mais de recolhimento, sabe? Ter um momento ali de olhar mais para dentro. Então pode ser, né, que tenha aí você sinta que sempre tem um conflito, sabe? Talvez o trabalho está estável, mas o relacionamento não está. Quando o relacionamento tá, o trabalho não tá. Então você sente aí muito essa duplicidade. E talvez o problema não esteja, né? Engraçado que eu até falei sobre isso no Instagram essa semana. E talvez o problema não esteja de fora, não esteja no outro, mas na forma como você está lidando com isso, sabe? Então, ao invés de só entregar, de só cair no sentimento, de só cair, né, no radicalismo de não, então eu não posso entregar, não posso viver no sentimento, eu preciso agir, focar na ação, focar no trabalho. Você pode, inclusive, conciliar os dois, sabe? Você pode, inclusive, conciliar isso tudo, mas eu vejo que é muito mais uma questão onde você precisa entender o que você quer, sabe? Você precisa olhar para dentro e entender se esse conflito entre você conseguir manter um equilíbrio, uma estabilidade nas coisas que são importantes para você, se isso realmente é sabotado quando você está, por exemplo, em uma relação, quando você está envolvido com um trabalho que você gosta muito, ou se isso está na sua cabeça, sabe? Se isso não é um tipo de autossabotagem, é importante observar isso aí ao longo do seu mês. E como o que flui melhor para você esse mês, vem justamente a justiça. Então, esse movimento de equilibrar, de entender que às vezes não é necessário abrir mão de algo para alcançar o outro, é só preciso um ajuste, sabe? Entender o momento, né, de você estar com você, entender o momento de você entregar sentimento, o momento de você ir para ação,
focar mais no material. Então eu vejo que isso flui melhor para você, você vai estar conseguindo isso, e também questões judiciais, tá? Pessoas que, se você tem algo rolando na justiça, eu vejo que isso tende a fluir de uma forma muito favorável para você durante esse mês também. E a orientação, né, o conselho que o tarot tem para você esse mês é: meu amor, vai e faz acontecer, sabe? Assume essa energia de esse potencial, esse poder pessoal que você tem e faz acontecer. Coloca a sua energia isso, sabe? Se entrega, investe, use os recursos que estão ao seu favor, sabe? Realmente coloque energia naquilo que você quer para a sua vida, naquilo que você quer ver crescer. Se você quer algo relacionado a trabalho, a dinheiro, foca nisso, coloca o seu poder nisso. Se você quer um amor, foca nisso, coloca, use, né, de todos os seus recursos, entrega, né, investe nisso. Se você quer aprender a conciliar os dois, aprenda como, você consegue, você tem os recursos, você pode. Então, assim, o conselho é: só faz. Você já tem o que você precisa, só faz, confia em você e não tenha medo de investir, não tenha medo de iniciar novos caminhos, sabe? De entregar e começar situações diferentes, dar o primeiro passo, porque maio vai trazer uma energia muito favorável para isso, para você. E é isso, meus amores, você que se conectou com a opção número 2. Muito boa sorte durante esse mês de maio. Eu espero que tenha feito sentido por aí, que tenha clareado, né, algumas questões por aí também. E eu sou muito grata pela sua inscrição, pelo seu like, compartilhamento, comentário. É uma forma de você me mostrar que eu estou no caminho certo. E tudo que você precisa fazer é fala pra mim se fez sentido, me dê ideias de temas que você quer ver aqui no canal, sabe? Tem muita coisa boa que eu quero trazer aqui para vocês. E eu decidi começar com esse guia do mês de maio, justamente para começar com o pé direito e você começar esse mês fazendo diferente com essa lua cheia em Escorpião, né? Eu sou astróloga também, então eu sou taróloga e sou astróloga. Aqui no canal você vai ver vídeos sobre astrologia também, conectando astrologia, tarô, energias do mês. Então tudo isso também eu quero saber o que te interessa, o que você gosta mais, para estar trazendo cada vez mais ajuda para você no seu dia a dia de uma forma prática e de uma forma que vai fazer diferença. Um beijo, muito obrigada por estar aqui e até a próxima.